J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Bem-vindos ao Postcard deste domingo. Hoje nós vamos continuar naquela ideia do programa da semana passada, só que vamos falar de louças e metais sanitários. E aí a gente tem um outro mundo de opções. Vocês estão vendo aqui várias bicas, torneiras, misturadores atrás de mim, e essa é uma infinidade de opções que nós convivemos no dia a dia. Eu nem vou falar de marcas, porque nós temos diferentes marcas com características técnicas diferentes. O que eu vou falar é principalmente sobre a sua aplicação. Qual é a necessidade que vocês têm? A gente quer ter uma peça mais conceitual, dourada, uma peça com uma imagem antiga, ou a gente quer dar um toque extremamente contemporâneo, peças retas, lisas, cromadas ou com cor. Isso faz o grande diferencial do nosso projeto, porque não se trata apenas da questão técnica. Eu acho que a gente tem que aliar as duas coisas. Nós temos uma necessidade que nós queremos água, muitas vezes quente ou fria, ou ambas, no caso das torneiras, e nós queremos que essa peça também se integre no projeto que a gente está desenvolvendo, no conceito que vocês que estão desenvolvendo esse sonho, essa ideia, a reforma, querem ter na casa de vocês. De novo, eu vou falar o que eu sempre repito: tem que ir nas lojas e tem que conhecer o produto antes de tomar a decisão. A gente tem peças diferentes, com preços diferentes e características técnicas diferentes. A gente tem douradas, cromadas, envelhecidas, brancas, pretas. A infinidade realmente de peças impressiona. E o que a gente tem que decidir é o que nós queremos para o nosso espaço. Qual é a nossa necessidade e por que a gente gosta de uma peça mais do que outra. Isso faz parte daquilo que vocês têm que conversar com o arquiteto, com o designer, eu espero que com o arquiteto, tá? Ou com o consultor da loja, para que ele também possa assessorar nessa busca da peça ideal. E, importante, verificar se essa peça ideal que a gente gostou na loja se adequou ao nosso projeto. Por exemplo, não adianta a gente usar uma bica alta quando nós temos um móvel aéreo baixinho. A gente não vai ter acesso a ela. Muitas vezes a gente acaba utilizando uma peça alta, por exemplo, num banho, e a gente tem um armário aéreo. E esse armário aéreo também precisa ter uma altura adequada, porque ou às vezes ou nós temos espelho nele, queremos nos ver, e aí a utilização da torneira acaba sendo comprometida. As características técnicas são muito importantes, porque nós precisamos decidir várias coisas. A questão estética é fundamental, mas também se nós queremos ter misturadores independentes para acionamento da água quente e fria, se nós queremos uma torneira monocomando, qual é a efetiva necessidade que nós temos, para que essa adequação seja a mais perfeita possível. Então aqui nós temos várias marcas, e eu voltei aqui na Casa Eu porque eu gosto dessa variedade de opções que a gente pode olhar, que a gente pode tocar e entender como ela funciona. Isso faz parte do meu trabalho. Eu gosto de frequentar as lojas, descobrir as novidades, até para poder sugerir para o meu cliente. E também para questionar, perguntar e me informar sobre de que forma esses acabamentos, essas formas e o funcionamento da torneira pode ou não afetar o desenvolvimento do meu projeto. Esse é o grande segredo. Busquem essas informações, questionem o seu profissional, porque ele é a pessoa indicada para acompanhar vocês. Lembre, construam um certo, contratem um arquiteto e vem com a gente. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. J'ai dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir. Na matéria de abertura nós falamos sobre as torneiras em especial e as suas diferentes opções. Mas quando a gente está fazendo um projeto de um banho, uma sala de banho, eu acho que é fundamental nós escolhermos o melhor chuveiro, o melhor duche. A hora do banho é extremamente importante. E o que faz essa diferença?
É nós querermos mais ou menos pressão, é nós termos mais volume de água ou mais força, massagem, arejadores. E quando nós vamos optar, quando nós queremos fazer essa escolha, eu particularmente acho que é fundamental nós termos um ambiente como este, que é a forma que nós podemos ver que tipo de banho nós queremos ter. Muitas vezes nós já viemos com essa solução adotada, mas quando nós chegamos na loja, a gente consegue ver de que forma todos esses chuveiros funcionam. E com isso, a gente garante que a nossa hora do banho seja perfeita, porque a gente tem muitas opções de como a água vai cair em cima da gente. Venham, conheçam e façam sua escolha. E eu quero que vocês fiquem com esse som da água no fundo, que deve estar atrapalhando a minha voz, porque é importante a gente poder vir, tocar e saber o que a gente quer na hora que a gente vai fazer aquele momento especial. J'ai fermé les yeux sans même voir. Não, este não é o meu chapéu novo. Na realidade, este é uma cuba em acrílico. Eu quero falar um pouco sobre as diferentes opções que nós temos de cubas. Quando nós estamos fazendo aquele projeto especial, ou quando a gente quer se dedicar ao lavabo, que normalmente pede um detalhe a mais, a gente tem uma infinidade de opções. Esta é uma cuba de resina, a gente tem latão, ônix, na realidade aqui ela é de vidro, todo trabalhado. A gente tem opções madeira, resinas. Essa cuba aqui vermelha, que eu gosto muito, combina até com o meu suspensório, ela é feita de areia, minerais e resinas que tornam a cuba extremamente resistente. E essa resistência é algo que é fundamental no desenvolvimento deste projeto. Porque quando nós vamos escolher, a gente precisa ter em mente o que nós esperamos que a cuba possa fazer, e não apenas a sua função óbvia, que é receber a água e mandar embora. Na realidade, a gente tem que levar em conta que os ambientes, eles sofrem a ação do tempo e a nossa ação. A gente vai escovar os dentes, a gente vai deixar cair um sabonete, a gente vai cair a escova, e muitas vezes esses produtos reagem de formas diferentes. A gente está habituado com aquela cuba em louça branca. Ela é muito resistente, normalmente a gente escova os dentes, e quando nós não somos extremamente cuidadosos, a gente fica com um resíduo de pasta de dente na cuba, só que a gente não vê. Se nós fizermos isso e não nos preocuparmos com esse detalhe numa cuba escura, numa cuba de resina ou até mesmo de vidro, a gente vai ficar com a marca na cuba. Então todos esses detalhes têm que ser levados em conta quando nós vamos escolher. Não é só a função, tem a cor, tem a textura, tem o tamanho, tudo isso importa neste projeto. Quando a gente vem numa loja como a Casa E, por exemplo, onde eu estou agora, e a gente tem diferentes formas de poder tocar e colocar em cima de um tampo e verificar se o tamanho é adequado, se a cor combina com o nosso projeto e se essas funções de lavar, fazer a manutenção e ter o nosso dia a dia está adequado com o ambiente, com a expectativa que a gente tem. Não só as cubas de louça compõem maravilhosamente bem no nosso projeto. Cubas mais conceituais deixam o espaço muito personalizado, que é o que vale a pena, em especial nos lavabos, que a gente quer dar aquela dedicação especial, que a gente quer ter um ambiente bonito, porque nós vamos receber os nossos amigos, que são as pessoas mais bonitas que a gente tem. Então, pensem, pesquisem, façam uma visita às lojas. Existem várias lojas que trabalham com diferentes produtos. É importante ir, perguntar, consultar, tocar e lembrar que essa cuba, por mais linda que seja, ela tem que ser extremamente funcional. Conversem isso com seus profissionais, conversem isso com os consultores da loja ou me perguntem que eu respondo. Vale a pena conhecer e aí vocês terão a melhor decisão. And I can feel it stronger in my soul.
fermé les yeux sans même voir. Finalizando toda a área de louças e metais da nossa grande sala de banho, é óbvio, nós temos que falar de vasos sanitários. E eu convidei a Maide, que é a responsável pela Casa E, para sentar no trono comigo, pagar este mico, que hoje eu não queria pagar o mico sozinho, para a gente falar um pouco desta peça. Quando a gente vai desenvolver esse projeto, o vaso sanitário, por mais óbvio que seja, precisa também ser pensado e analisado não só em suas funções óbvias, mas em relação às dimensões, ao design, a própria organização da peça. E hoje a Maide estava comentando comigo que a gente, em vez de ter aquelas peças tradicionais, tampa, vaso, caixa acoplada e vaso, nós temos uma peça monobloco. O que é essa peça, Maide? Peça monobloco é uma peça única, inteira, né? Não tem peças separadas. Ah, eles estão vendo na imagem, mas o que nós ganhamos com uma peça monobloco? Qual é o diferencial? O diferencial principalmente no uso diário, para facilitar a limpeza. Né? Ah, sim, não tem a união entre a caixa e a bacia. Exato, que acaba facilitando, né, o dia a dia. Aí é um design mais bonito também, porque é uma peça mais única. Quando a gente vai na loja, eu acho que esse é um dos diferenciais também que eu encontro aqui na Casa E. Nós temos expositores de diferentes modelos de vaso e, óbvio, diferentes marcas. E isso é uma grande vantagem, porque a gente consegue trabalhar com o expositor de forma que a análise dessa peça seja em todos os ângulos. Não só a questão da dimensão, mas a forma, tamanho e o design da peça, se ela é mais arredondada, se a gente vê todas as instalações aparentes ou não. Tudo isso faz diferença, principalmente depois que a gente faz a compra. Porque na hora a gente está empolgado. Por isso que eu gosto que o meu cliente sente no vaso, que ele olhe a peça, que ele procure uma loja que possa oferecer todas essas vantagens. E é óbvio, quando a gente escolheu a peça, nosso vaso monobloco ou não, caixa acoplada, hidra, a solução que vocês acharem melhor. A gente sempre tem a questão da tábua. Normalmente, o que os homens fazem? Deixa ela inteiramente levantada. A gente não é bichão, é que muitas vezes a gente só esqueceu, mas hoje a gente ainda tem uma grande facilidade. Basta dar um toquezinho e ela vai baixar suave, sem fazer barulho, e vai garantir que a queridona que está nos acompanhando não diga: poxa, de novo ficou o vaso com a tampa para cima. Olha, a gente resolveu, vocês não ouviram barulho nenhum, a gente atendeu o anseio feminino e conseguiu ter uma peça ainda mais bonita, né? Esse movimento se chama Slow Close. Ele garante que tanto a tampa quanto o assento baixe de uma forma muito suave, sem bater e sem prejudicar a movimentação de toda a peça, de todo o conjunto. Óbvio, eu poderia ficar falando aqui muito mais sobre louça. A gente tem instalações, a gente tem a forma da rede hidráulica chegar nas peças, que também varia, mas isso também é matéria para outros dias e para aquelas dicas, as sugestões e as perguntas que vocês querem fazer. Nosso endereço está aqui. Eu quero terminar hoje aqui no trono. Estou com a minha rainha, que é a grande responsável por toda a Casa E e que realmente é uma pessoa que é extremamente dedicada, e por isso que eu venho aqui com frequência, porque eu também gosto de atendimento bem feito e é uma pessoa que sabe. Então, no trono, para vocês, venha nos visitar. Venham visitar. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'a